Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lorena, eu sou psicóloga, tenho especialização em psicopedagogia. Atualmente eu atuo tanto na área clínica quanto na área escolar. E hoje eu trouxe para vocês um tema que fala justamente sobre esse processo de aprendizagem, esse processo de adaptação durante a pandemia. Os desafios e as aprendizagens que vocês, professores, né, estão passando durante esse processo. Então, nesse primeiro momento, a gente primeiro precisa contextualizar o que a pandemia ela nos trouxe. Primeiro que antes a escola, nós tínhamos um modelo majoritariamente presencial, né? Onde o professor realmente tinha um planejamento, ministrava as suas aulas, uma vez ou outra, ou esporadicamente, por sua própria escolha, fazia uso da tecnologia. E quando a pandemia ela veio, ela trouxe essa mudança abrupta. E muitos professores não estavam preparados ou não tinham bem esse manejo com a tecnologia, com determinados recursos tecnológicos, com o uso das plataformas. Então, a pandemia ela trouxe muitas adaptações, adaptação de currículo, o gestor escolar precisou adaptar esse currículo para um modelo EAD, que é a distância, né, ou para um modelo semipresencial. Então, a pandemia ela nos impôs muitas mudanças no estilo de vida, mudanças em termos financeiros, mudanças em termos psicológicos, mudanças no modelo de ensinar e de aprender, que é o que nós vamos abordar hoje, certo? Então, nesse primeiro momento a gente vai abordar os desafios, eu vou elencar os principais desafios que os professores realmente encontraram durante esse período e também a gente vai abordar as questões voltadas para a aprendizagem. O que a gente aprendeu também, o que a pandemia trouxe de bom, né? Se ela trouxe alguma coisa boa, isso vai depender muito da sua percepção, então a gente vai abordar essa temática também, tá? Então, gente, quanto os principais desafios elencados pelos professores, nós encontramos, vamos abordar então o primeiro desafio, a falta de planejamento. Esse é o nosso primeiro tópico. Quanto à falta de planejamento, eu já falei no início, a pandemia ela nos impôs essa mudança abrupta. Então, professores, gestores, alunos, pais tiveram que se virar nos 30 para encontrar um novo modelo de ensinar, encontrar um novo modelo de aprender. Os professores, por sua vez, muitos relataram angústias, muitos relataram insegurança diante de tantas cobranças que vinham tanto da parte da gestão quanto dos alunos. Então, há uma preocupação em dar conta de tudo. E quando há essa preocupação em dar conta de tudo, você precisa refrear, você precisa repensar. Mais do que nunca, já vai uma dica para vocês, mais do que nunca a gente precisa se organizar. Quanto mais você se organiza, mais você consegue ter o controle de variáveis externas. Quanto mais você se organiza, mais você leva em conta a previsibilidade de situações que podem surgir. Por quê? Porque houve um planejamento, porque houve uma organização. Então, procure se manter organizado, procure organizar o seu tempo, procure organizar a sua forma procure conhecer sobre as plataformas, procure conhecer quais são os melhores recursos, que isso vai facilitar
o seu planejamento na hora de dar aula. Então, ninguém ia imaginar que nós passaríamos por uma situação como essa, tanto no aspecto da saúde, como no processo da educação. E não foi algo que atingiu somente o Brasil, mas uma mudança no processo da educação de um modo global, a nível global. Então, milhares de crianças, milhares de jovens, adolescentes precisaram se adaptar dentro das suas casas e se adaptar nesse processo de aprender. E isso a gente sabe que não é de uma hora para outra. No Brasil, nós sabemos que nós temos uma cultura muito diversa, né? Que é influenciado também em muitos aspectos pela questão regional, pela questão cultural. Então, tudo isso acaba influenciando também na educação. Então, nós precisamos levar em consideração todos os aspectos, que nós precisamos entender que o processo de ensinar, que o processo de aprender, ele precisou acompanhar também essas mudanças que vêm acontecendo a nível global. E isso requer uma mudança que muitas das vezes o professor ele não estava preparado. Em sua maioria, há vários relatos de diversos professores. Nós temos relatos tanto na literatura de pesquisas, onde os professores relatam que muitos tiveram dificuldades para lidar com as mudanças impostas pela pandemia. Então, esse modo da falta de planejamento é um desafio que os professores vêm realmente superando dia após dia. Então, gente, eu preciso reiterar uma coisa para vocês aqui. Eu não estou dizendo que o planejamento de vocês ele não ocorre, tá? Então, eu estou dizendo apenas que essa mudança que a pandemia nos impôs, essa mudança que a pandemia trouxe para vocês, requer habilidades que muitas das vezes vocês não tinham e que precisaram aprender. Fora as cobranças dos gestores, a cobrança dos pais, a cobrança dos alunos. Então, são muitas cobranças e que estressam, geram estressores, que geram ansiedade e que vocês precisam dar conta, tá? Então, mais do que nunca, volto a dizer, reitero, mais do que nunca, a organização desse tempo, a organização dos recursos, a organização do seu planejamento, ela precisa ser feita. E gostaria de lhe dar uma dica também, faça o que é possível, tá? Dentro da sua realidade, porque é você que conhece os seus alunos. É você que conhece o ambiente escolar em que você está inserido. É você que conhece a sua comunidade escolar. Então, você sabe da sua realidade. Então, esse planejamento tem que ocorrer realmente conforme a necessidade daquela comunidade, conforme o seu tempo de resposta, conforme o seu tempo de organização, tá? Então, não se cobre muito nesse sentido, seja flexível com você, com o seu tempo, ok? Vale ressaltar também que o trabalho de vocês, a grande maioria, como a pandemia ela ainda não passou, a maioria está em home office. E o trabalho em home office, nós temos a influência da família, nós temos a influência muitas das vezes dos filhos, nós temos as tarefas de casa. Então, tudo isso gera uma ansiedade, gera um aborrecimento, gera um estresse. Então, você, professor, muitas das vezes queria dar uma aula com mais qualidade, ter um tempo maior para se planejar, para se organizar, mas o seu ritmo de vida, muitas das vezes, não permite isso. E nós entendemos. E é por isso que nós estamos aqui, para instrumentalizar vocês,
para nós falarmos, para dar voz a vocês, professores, que têm um papel fundamental na sociedade. E vale ressaltar também que muitas pessoas têm trazido discussões que falam que, por exemplo, o professor está recebendo e não está trabalhando. Pelo contrário, o trabalho é em dobro, justamente por conta dessas influências de casa, por conta que muitas das vezes vocês não têm um local adequado da maneira que vocês gostariam para dar as aulas de vocês. O planejamento, ele é redobrado por conta das demandas da escola, dos pais, para verificar se os alunos estão engajados. Vocês têm aquela preocupação se os alunos realmente estão assimilando o conteúdo. Vocês precisam procurar estratégias para lidar com tudo isso. Então, realmente, o desafio dessa organização, do planejamento é fundamental. Então, hoje nós abordamos esse primeiro ponto para falar que vocês realmente precisam se organizar, precisam verificar essa questão do tempo de vocês, precisam verificar essa gestão emocional, que posteriormente nós vamos abordar em outro vídeo também. Então, vamos se planejar, vamos procurar nos organizar para que você consiga dar conta da melhor forma possível. O segundo ponto que eu vim trazer para vocês são problemas relacionados à adaptação. Como eu disse, todos nós fomos pegos de surpresa pela pandemia. E a pandemia, ela trouxe diversos problemas, não só no aspecto da saúde, mas no aspecto da nossa saúde mental. Houve impactos na educação, houve impactos financeiros, houve impactos na questão da economia, enfim, diversos setores da sociedade. E nós, como seres humanos, nós estamos respondendo a essa adaptação. Uns conseguem responder mais adequadamente, mais rapidamente, outros não. Outros ainda estão nesse processo de assimilação. E muitos professores, há relatos de professores que estão adoecendo por conta de não dar conta dessa adaptação imposta pela pandemia. Hoje, há relatos que nós temos uma segunda pandemia vindo pela frente. E essa pandemia é a pandemia da saúde mental. Nós, profissionais de psicologia, que atuamos na área clínica, nós sabemos que há um aumento no índice da procura por atendimento psicológico, tanto da questão da depressão quanto da ansiedade. A ansiedade, até certo ponto, ela é benéfica, é uma resposta diante das situações do dia a dia, do ambiente, mas quando passa desse limite da normalidade, quando essa ansiedade ela tira o seu sono, quando essa ansiedade altera a forma do seu comportamento, quando essa ansiedade altera a forma como você pensa e percebe, nós estamos falando em uma ansiedade patológica. E há muitos relatos disso. Do mesmo modo, também a depressão. Muita tristeza, muita angústia diante dessas situações. Vocês realmente estavam acostumados com uma realidade de estar ali frente a frente com o seu aluno, de perceber o seu aluno tinha as demandas dele e você prontamente estava ali para tirar as dúvidas, para explicar, e agora não. O afastamento ele é fundamental para que a gente possa controlar e diminuir o contágio pelo vírus, do coronavírus. Então, mais do que nunca, a gente precisa ressignificar a forma de ensinar, de aprender. Mais do que nunca, a gente precisa ressignificar a forma de viver, gente. É fundamental. E não me diga que você não tem essa capacidade, porque você tem. Nós temos uma capacidade imensa de lidar da melhor forma possível ou de um modo mais coerente com situações difíceis.
Uns apresentam essa resiliência, outros não têm dificuldade. E aqui a gente está para conversar com vocês de um modo geral, que vocês realmente precisam ser ouvidos, que vocês precisam ser acolhidos diante dessas dificuldades. O gestor, ele não pode somente cobrar. O gestor precisa dar esse suporte para o profissional, para o professor. A escola, os alunos, existem essa preocupação, eu sei disso, vocês têm essa preocupação se o aluno está conseguindo aprender, se o aluno está conseguindo acompanhar o ritmo da sua aula. Como é que faz esse controle? Como é que você vai conseguir quantificar o desempenho do seu aluno? Porque antes era muito mais fácil. Você tinha aquela observação em loco, porque você estava lá. Você sabe o modo como o seu aluno se comporta. Agora não. Ele está em casa, sofrendo influências externas. Muitos até desistem de assistir às aulas porque perderam o interesse, perderam a motivação. E agora eu queria falar sobre um ponto muito importante para você que é professor. Você tem uma influência muito grande no processo de aprendizagem do seu aluno. Então, o tempo todo, por mais que nós estejamos nós temos essa mediação tecnológica, mas o tempo todo vocês estão sendo observados pelos alunos de vocês. Vocês sabiam que os alunos de vocês sabem quando vocês não estão bem? Porque muitos desses alunos que acompanham vocês mediante um aplicativo de aula que vocês realmente conhecem, que depois a gente vai conversar um pouco sobre esses aplicativos, eles já conhecem vocês da sala de aula. Então, eles sabem quando o professor não está bem, eles sabem quando o professor está motivado. Então, não é que eu estou dizendo para você desconsiderar o seu sentimento nesse momento, mas eu quero frisar da importância que você, professor, tem um papel fundamental no processo de aprendizagem do seu aluno. Você deixa marcas na vida dos seus alunos. Você deixa lembranças no processo de aprender dos seus alunos. Então, você precisa ter isso em mente. Você precisa lembrar disso, porque é fundamental. E eu gostaria, nesse momento, de deixar uma frase para vocês pensarem, tá? Essa frase está aqui ao lado. É uma frase muito importante, é uma frase de reflexão, é uma frase de impacto, onde vocês, de certo modo, que professor você está querendo ser? Então, gente, pensando sobre essa frase que nós vimos anteriormente, eu também já estive nessa posição de aluna. E eu sei o impacto que os meus professores exerceram sobre mim. Eu fiquei pensando nos professores que eu realmente tive durante a vida, durante toda essa minha experiência escolar, acadêmica, e uns exerceram uma influência extremamente positiva e outros uma influência extremamente negativa. Por um exemplo, eu tenho muita dificuldade com matemática. Por quê? Porque no ensino fundamental, o professor que me ensinava naquele momento, naquele contexto, então eu já tinha uma dificuldade que era natural minha. E o professor, eu já analisava assim que ele não tinha uma metodologia que alcançava a todos. Então foi muito difícil, porque essa minha dificuldade ela foi se agravando durante o ensino fundamental, durante o ensino médio. E é uma dificuldade que, infelizmente, eu carrego até hoje. Não é o meu forte, né? As disciplinas exatas. Mas, em contrapartida, português, literatura, todas as outras que não envolvem cálculo,
a gente tem facilidade, certo? Então, vocês exercem uma influência sobre a vida dos alunos de vocês. Então, pensem sobre isso, sobre o impacto que vocês causam na vida dos alunos e também no processo de aprendizagem deles. Sejam boas influências, ensinem da melhor forma, mesmo com circunstâncias adversas que todos nós estamos passando, procure se reinventar, procure se readaptar, é possível, ok? O terceiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é sobre o estresse e a ansiedade durante esse período de confinamento que todos nós estamos passando. Então, além do processo do planejamento que vocês realmente precisaram adaptar, além do processo de adaptação na mudança de vida, na mudança da forma de ensinar, vocês também estão sofrendo, uma grande parte dos professores, com ansiedade, com estresse, por conta da exposição, por conta de muitas cobranças. Existe a insegurança sobre o futuro, sobre a contaminação do vírus. Muitos têm receio de se expor para justamente evitar essa contaminação. Por outro lado, existe a questão do medo, que também contribui ainda mais para esse quadro de ansiedade. Fora as cobranças externas, as cobranças futuras. Então, vocês realmente têm que ficar nessa corda bamba, tem que se equilibrar entre as tarefas de casa, entre as demandas da escola, entre as demandas dos alunos, porque não existe só o grupo de professores, né? Vocês também têm grupos dos alunos, em que vocês também utilizam esses grupos de WhatsApp para estar monitorando o desempenho do aluno de vocês, para ouvir as queixas dos alunos de vocês, para estar, de algum modo, próximo aos alunos. Então, toda essa mudança nesse contexto gera esse estresse, gera esse aborrecimento, essa ansiedade. Então, gente, vamos ter cuidado, vamos ter paciência. Na verdade, essa é a minha orientação para vocês. Tenham paciência com a vida, com o contexto que a gente está vivendo, porque isso é só um recorte de tempo. A vida, ela vai continuar. Nós temos esperança que as coisas, elas vão normalizar, e a gente não pode perder esse foco, a gente não pode perder essa esperança. Então, as coisas, elas vão retomar, a gente vai voltar para dentro da sala de aula, os alunos vão retornar, vocês voltarão a ter esse contato com a comunidade escolar. Então, é só um período de tempo. A gente precisa tentar se consolar dessa forma. Vai passar. Vai passar. Enquanto a gente está passando pelo processo, a gente precisa ter paciência. A gente precisa saber esperar. E eu sei que o ritmo de vida que muitas das vezes vocês levam é um ritmo acelerado. Então, tenha paciência, se desacelere. Então, procure ter um padrão de vida mais desacelerado. Procure ter um ritmo de vida mais adequado para o ritmo que você leva hoje. Então, como eu sempre falo para vocês, quanto mais vocês se organizarem, mais vocês vão ter controle das variáveis. Mais vocês terão controle sobre a vida de vocês. Mais vocês terão uma outra abordagem, uma outra percepção no modo de ensinar. E isso vai gerar algo positivo também no processo de ensino e aprendizagem, gente. Então, muito cuidado quando vocês perceberem sintomas de ansiedade, de depressão, um estresse muito exacerbado. A gente hoje fala em síndrome de Burnout. A gente precisa ter cuidado com essa fadiga, com esse excesso de muito trabalho, de um ritmo pesado de trabalho.
E aí, como eu disse anteriormente, a gente pensa que o professor não trabalha, mas parece, e quando a gente vai entrevistar um professor, vocês sabem melhor do que eu, parece que o trabalho ele triplicou, ele quadruplicou. Por quê? Porque existem muitas outras tarefas que vocês precisam fazer além daquele planejamento que já era feito de rotina de vocês. Existem outras coisas que vocês precisam dominar, que vocês precisam dar conta, que antes não era exigido. Dominar plataformas, dominar recursos, dominar essa questão tecnológica. Então, aqueles professores, muitas das vezes, que têm aquele padrão de ensino mais tradicional, têm encontrado dificuldade para lidar com isso. Então, todos nós precisamos realmente repensar práticas, repensar atitudes, repensar comportamentos para não adquirir ansiedade, para não adquirir depressão e evitar realmente estresse. Mas aí você me pergunta, Lorena, será que é só desafios? Nós trouxemos realmente os principais desafios, mas como eu falei no início, nós também temos aprendizados, né? Nós também trouxemos algumas soluções que nós podemos lidar com essa questão dos desafios. Então, de que modo eu posso solucionar? O que a pandemia trouxe de aprendizado? Então, é nesse momento que a gente vai falar sobre isso agora, porque o Brasil, ele realmente, nós temos inúmeros desafios em termos de educação. Então, gente, a escola, ela tem muitas particularidades, muitas peculiaridades. Então, todos esses processos, eles, durante todo o processo de constituição da educação no Brasil, nós sabemos que isso muda de região para região. No sul do Brasil, nós temos um processo de ensino e aprendizagem. No norte, já é outra realidade. Como eu disse, questões de cultura, de política, de inúmeras coisas influenciam a comunidade escolar. Então, são muitos desafios que também, esses desafios, eles estão entrelaçados nessas situações culturais, nessas situações regionais que a gente precisa levar em consideração para entender o todo, para entender o processo de educação no Brasil. Então, eu preciso levar em consideração tudo isso para eu poder dar uma resposta adequada para o processo de ensinar e aprender no nosso país. Então, o primeiro ponto, gente, é sobre a paciência. Tenha paciência com você, tenha paciência com esse novo ritmo de trabalho, tenha paciência com a imposição da pandemia. Como eu disse, vai passar e a gente precisa levar em consideração isso, que tudo é uma questão de tempo, que tudo é uma questão de resposta que a ciência tem dado, que tudo é uma questão também de solução. Então, isso vai muito também da sua percepção. Procure ter uma percepção positiva, procure ter uma percepção mais estratégica, procure ter uma percepção mais funcional, mais coerente, porque quando a sua percepção é extremamente negativista, você realmente vai ter mais dificuldade ainda para lidar com essa realidade. Porque a realidade por si só, ela já é pesada. E se você vê assim, realmente você vai ter muita dificuldade para lidar com esse contexto. Então, procure se manter íntegro, procure se manter de modo equilibrado, procure equilibrar as coisas, procure organizar o seu tempo, procure se organizar nesse contexto, mantenha hábitos saudáveis, procure fazer exercícios na medida do possível. Ah, Lorena, mas não posso sair. Mas mesmo na internet a gente consegue ter esse auxílio de exercícios
por meio de plataformas, por meio de aplicativos. Então, o importante é a gente se movimentar, o importante é a gente se ressignificar, se readaptar, o importante é a gente dar uma resposta adequada, gente, para essa situação. Você sabia que se você pensar positivamente, se você procurar ter bons pensamentos, você ajuda o teu sistema imunológico a funcionar bem? É verdade. Então, procure ser positivo, procure ter uma postura positiva, uma postura de paciência, procure ter uma postura de equilíbrio. Quando você faz isso, você ajuda a sua saúde se manter do modo que você espera. Então, a primeira solução para você lidar com esses inúmeros desafios, que eu elenquei alguns pontos principais, porque nós sabemos que são vários. Se a gente fosse entrevistar cada um dos professores do Brasil, como já foi dito, a realidade é completamente diferente por conta de diversos fatores. Então, a gente precisa ter em mente que a paciência ela é fundamental para lidar com esse contexto, ok? Um outro instrumento que é fundamental para você lidar com esse processo de adaptação da pandemia e que também seria uma solução é ter empatia. Seja empático com os seus alunos, com você, com a sua família, com os seus colegas. Tente se colocar no lugar do outro. Porque quando você faz isso, quando você faz esse treino de olhar o outro a partir da percepção dele, você vai ver que, por um exemplo, aquela sua dificuldade que para você tira de letra, aquele outro professor talvez se torne algo muito difícil de lidar. Então, tenha empatia, leve o vírus realmente a sério, gente. Não é fácil esse contexto que a gente está vivendo, da pandemia, de inúmeras mortes no Brasil. Então, a gente precisa ser empático. Quantos professores já não perderam entes queridos? Quantos alunos já não perderam também familiares? Então, a gente precisa fazer esse exercício mais do que nunca de empatia. A gente precisa se colocar no lugar dessas famílias. A gente precisa se colocar no lugar de aluno. Poxa, por que meu aluno não está mais assistindo a aula? Por que esse aumento na incidência de tantos alunos faltando a aula? O que está acontecendo? Será que é a minha metodologia? Será que é a forma que eu falo? Será que o recurso que eu estou utilizando não está atendendo à necessidade dos meus alunos? Então, você precisa fazer esse exercício constante de empatia, de olhar para si, de olhar a sua realidade, de você olhar a realidade do outro. Nós precisamos levar em consideração a realidade do outro e entender que nós somos pessoas que somos influenciados por inúmeras situações, por inúmeras variáveis, por inúmeros contextos. Então, até para você ter uma boa qualidade no processo de ensinar, você precisa realmente ser empático. Então, a empatia é realmente um exercício eficaz que vai lhe ajudar a entender melhor o seu aluno, a entender melhor a sua família e você se entender também. Então, seja empático, pratique a empatia. Um outro ponto importante sobre essas soluções e aprendizagem seria criar grupos de apoio, redes de apoio. Quando eu me refiro a isso, eu estou falando no compartilhamento de informações, no compartilhamento de conteúdo com professores, com outros colegas da comunidade, até com os alunos. Então, a gente precisa cada vez mais, Lorena, mas a gente não pode se encontrar, mas a gente pode estar junto por meio da tecnologia.
A gente pode se abraçar por meio da tecnologia, a gente pode se ver por meio da tecnologia. Então, nesse momento, se sintam até acolhidos nesse sentido. Vamos criar rede de apoio, vamos compartilhar conteúdo. Se você sabe que o teu colega está com uma dificuldade em determinado assunto e você tem um material legal, um material bem didático, compartilha com ele. Se você sabe que o seu colega tem mais facilidade em lidar com determinada situação, conversa com ele para ele ceder esse material para você. Então, mais do que nunca, a gente precisa criar essas redes. Nós precisamos estreitar esse contato, gente. É possível e hoje nós estamos aqui para isso, para justamente falar sobre isso, para acolher vocês, nesse sentido de que nós sabemos que não é fácil, porque um dia nós também estivemos nessa realidade de professor, de aluno, e hoje a realidade é completamente diferente. Então, vocês sabem melhor do que nós que estamos nessa posição de palestrante, porque vocês que vivenciam esse contexto propriamente dito. Então, não é fácil lidar com todos esses desafios, lidar com todo esse processo de adaptação, com todo esse processo de confusão que nós estamos vivendo. E parece-me que essa segunda onda de pandemia, a proporção, gente, é muito maior. Parece-me que está sendo muito mais negativo. O número de mortes tem aumentado todos os dias. Todos nós já ouvimos relatos de pessoas queridas que se foram, de professores, de alunos, de pais, de um tio, de uma tia. Então, não é fácil. Então, mais do que nunca, nós precisamos se aproximar. Mais do que nunca, nós precisamos estreitar esse contato. Mais do que nunca, a gente precisa reaprender a viver e dar importância ao que realmente é importante. Nós precisamos dar valor ao que realmente tem valor. Então, volto a dizer para vocês, é necessário a criação dessas redes de apoio, da criação de grupos de apoio, para que vocês se unam no sentido de compartilhar todas essas angústias, essas ansiedades, porque muitas das vezes o seu colega já passou por uma situação semelhante e ele encontrou uma estratégia que você, por um exemplo, ainda não estava enxergando, que você ainda não utilizou essa estratégia. Então, é importante esse compartilhamento, é importante essa discussão para que vocês se sintam próximos, para que vocês se sintam abraçados, acolhidos. Então, mais do que nunca, vamos nos abraçar, vamos nos respeitar, vamos nos acolher em nossas angústias, em nossas dificuldades, para lidar com o menor prejuízo por conta da pandemia. Então, gente, para finalizar essa nossa palestra de hoje, eu queria trazer para vocês uma palavra de empoderamento. Vocês podem, vocês vão conseguir. Não está sendo fácil, mas eu sei que vocês realmente têm essa capacidade e vocês estão demonstrando essa resposta para a sociedade, que a tecnologia ela é fundamental, ela é necessária e vocês, com o decorrer do tempo, estão aprendendo a lidar com ela e estão utilizando e ensinando os seus alunos a lidar da melhor forma possível. Então, continue seguindo com as suas aulas, continue seguindo com as suas atividades, continue fazendo as coisas no seu tempo, continue se organizando, administrando os seus recursos, estudando sobre as plataformas, sobre novas metodologias, insiram mais os alunos de vocês nessas atividades,
Procurem trazer a participação deles para essas atividades. Então, gente, vocês podem, vocês conseguem, vocês estão dando conta. E quando isso não acontecer, não há nada de errado com isso, tá? Não há nada de errado em você não estar em um dia bom, porque todos nós somos seres humanos. Nós temos essas particularidades e a gente precisa respeitar isso. A comunidade escolar, os seus alunos precisam respeitar também os limites, precisam respeitar também esse seu tempo de resposta, tá bom, gente? Crie um ambiente positivo para você ministrar as suas aulas. Crie um ambiente organizado, acolhedor, que você realmente vá se sentir à vontade. Mesmo nesse espaço, dentro da sua casa ou no seu escritório, não sei. Mas crie esse ambiente onde você realmente vai se sentir à vontade para ministrar suas aulas, para falar um pouco mais sobre determinados assuntos. Então, vamos criar essas redes, ok? Um outro ponto importante e que eu gostaria de parabenizar o programa O Liberal na Escola por essa oportunidade, por trazer esse tema que eu tenho certeza que vai ser de muita valia para vocês que são professores. Vocês precisam desse suporte psicológico. Quem dera que todos da rede municipal, da rede pública e privada também tivessem esse suporte de apoio psicológico, um psicólogo escolar inserido nesse contexto para lhe ouvir, para lhe ajudar a lidar com as dificuldades que são suas e dos seus alunos. Então, a proposta do Liberal na Escola é muito acertada, muito positiva nesse sentido, e eu tenho certeza que a gente vai alcançar o maior número de pessoas possíveis dentro desse contexto que é a educação, porque é essa que é a proposta. Então, gente, de um modo geral, recapitulando o que vocês aprenderam hoje. Hoje vocês aprenderam sobre os principais desafios e sobre como a gente pode solucionar esses desafios, como a gente pode aprender diante de problemas, diante de dificuldades, diante desse contexto de pandemia, tá? Então, coloquem em prática as orientações que nós trouxemos hoje para vocês, que vão com certeza lhe ajudar a ter um papel, a desempenhar um papel na comunidade escolar com qualidade e da forma que você acha melhor. Então, quem dera, né, que todas as escolas tivessem esse suporte psicológico, que querendo ou não, vocês têm esse privilégio através do programa O Liberal na Escola. Então, compartilhe com essas redes de apoio que nós falamos anteriormente, porque é um conteúdo em que vocês realmente vão ser instrumentalizados a lidar com as situações dentro desse contexto escolar. Então, gente, até a próxima. Fiquem com Deus.